o Francisco Borba, e que vai nos conduzir em uma leitura, em uma reflexão sobre a encíclica do Papa, Louvado Sejas, que foi recém-publicada, né? E o professor Borba, falo professor porque é um vício meu, Borba, desculpa aí. Mas o Borba, ele organizou agora recentemente um encontro ali nas Paulinas com o professor Catão e o ex-ministro do Meio Ambiente, Recupero, também sobre esse tema da encíclica. Eu tive a alegria de estar lá presente, foi um momento muito enriquecedor, né? E hoje estamos aqui com ele, né, para nos ajudar a aprofundar esse documento que é de uma riqueza ímpar, né? Então, algumas palavras para apresentar o nosso amigo Borba, né? Então, desde 2005, ele é coordenador de projetos do Núcleo Fé e Cultura da PUC de São Paulo, atuando nas áreas de bioética, igreja, sociedade, cultura e doutrina social da igreja. É graduado em Biologia e Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Tem um mestrado e doutorado em Oceanografia pela Universidade de São Paulo. Foi professor de Ecologia na PUC de Campinas, atuando nas áreas de Sociedade e Meio Ambiente, Ecologia de Comunidades e Ecologia de Ecossistemas Aquáticos. Coordenou equipes interdisciplinares e tem experiência na administração universitária, em atividades de pesquisa, ensino e extensão. Então, é uma alegria. E Borba, não sei, me parecia importante sublinhar isso aqui também. Além do tema que nós vamos tratar hoje, que é de suma importância, né, que nos dá o peso desse dia aqui, né, um momento importante. Mas também eu queria sublinhar isso aqui, né, que no dia 22 de novembro do ano passado, houve em Roma o 3º Congresso Mundial dos Movimentos e Comunidades Eclesiais, né? E ali o Papa Francisco, entre outras coisas, ele chamou a atenção para isso aqui, né? Ele dizia que esse tempo nosso pode ser chamado de tempo de maturidade eclesial. E nesse tempo, cada movimento e nova comunidade é convidado a uma experiência de abertura à diversidade de carismas, partilhando de seus dons com os demais e acolhendo a riqueza existente em cada realidade em um caminho de autêntica e fecunda comunhão fraterna. Então, eu achava que era bonito esse momento aqui de comunhão. Você é do Movimento Comunhão e Libertação, vem aqui partilhar conosco parte do seu conhecimento. Então, essa fraternidade aqui é muito bonita. Nós agradecemos também por isso, né? Então, gente, só para depois da exposição do Borba, né, sobre a encíclica, nós vamos abrir um diálogo, teremos uns 30 minutos para perguntas e respostas, né? Pedimos a todos que sejam objetivos nas suas perguntas, para a gente aproveitar bem o tempo, né, com ele. E também, se alguém preferir, vamos também distribuir algum papel para alguém escrever. Se não quiser dizer oralmente a pergunta, pode ir também por escrito. Então, passo a palavra a você, Borba. Tá. Esse aqui foi bom? Sim, né? Mas enquanto Alô? Faço uma introdução enquanto o nosso amigo Klaus cuida da parte técnica. Bom, gente, em primeiro lugar, eu queria dizer assim, sinceramente, de coração, eu estou muito contente de estar aqui. Me sinto muito feliz, realmente. Acho que... como é que eu vou dizer para vocês? Para mim, eu acho que, pela minha experiência de comunhão e libertação, pela minha história pessoal, poder servir ao Focolare de alguma forma é uma graça que Deus me dá. Oxalá eu possa estar à altura da graça que Deus me dá de poder estar aqui com vocês. Sinceramente, é uma graça para mim estar com vocês. Agradeço muito a oportunidade.
Segunda coisa, se as questões técnicas, que como sempre acontecem, me permitirem, eu vou trabalhar com vocês com uma apresentação em PowerPoint. Eu normalmente não gosto muito de usar o PowerPoint, mas como a encíclica inclui alguns temas técnicos, para questões técnicas, às vezes, um gráfico permite que você entenda alguma coisa que eu demoraria 2 horas explicando sem o auxílio do gráfico. Por isso que eu optei por usar o PowerPoint, aí isso estrutura um pouco todo o resto da apresentação. A minha preocupação não foi tanto aquela de fazer um resumo da encíclica, ainda que eu vá tentar fazer isso, mas é impossível fazer um resumo da encíclica em 1 hora. O que eu vou tentar fazer, basicamente, é mostrar para vocês... Klaus, se quiser usar o lado de cima também, tudo bem. Aí eu vou pedindo para o pessoal passar. Tá? Mas aí, o que eu vou tentar fazer para vocês é uma apresentação que, em primeiro lugar, faz uma síntese da encíclica, que não dispensa a leitura, em hipótese alguma, e um pouco dá uma contextualização da encíclica. Meu problema é tentar dizer, para ajudar vocês a entender, em que contexto cultural, em que contexto social a encíclica é escrita, e para vocês poderem, digamos, lendo a encíclica, aproveitá-la melhor, porque vocês sabem onde é que ela vai chegar, tá? Bom, a primeira coisa, então, que eu acho que a gente deveria... Vou entrando na encíclica, depois, se for o caso, a gente volta nos pontos que precisa da... Eu vou fazer aqui uma coisa. Tem um controle do tempo. Bem, então, é o seguinte. O movimento ecológico é um movimento muito importante na sociedade atual, tanto do ponto de vista das necessidades objetivas do mundo, como das necessidades, digamos, subjetivas do mundo. O movimento ecológico, eu considero o último grande movimento utópico da modernidade. Nós temos, por exemplo, o grande movimento utópico, eu acho que durante a maior parte da vida de quase todos nós aqui nessa sala, foi o movimento socialista, o movimento de esquerdas, de uma forma ou de outra, comunista, socialista utópico, anarquista, mas esses eram os grandes movimentos utópicos do nosso tempo. O movimento ecológico é o último grande movimento utópico da modernidade. E, por isso, um pouco, vocês vão perceber que a teologia da libertação, por exemplo, migra dos temas sociais de cunho mais socialista, digamos, para os movimentos ecológicos dentro dessa esteira de desenvolvimento dos movimentos utópicos. Porém, esse movimento ecológico sofre uma crise curiosa com a ECO 92. A ECO 92, a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, que houve no Rio em 92, é o grande êxito do movimento ecológico até aquele momento. Por quê? Naquele momento, todos os países, de uma forma ou de outra, dizem: a questão ecológica é uma questão importante e nós vamos trabalhar com ela. Então, você conseguiu o êxito político que você queria. Mas, ao mesmo tempo, quando isso acontece, o movimento ecológico enfrenta um outro problema. Porque ele começa a se tornar o que a gente poderia chamar de ecobusiness, econegócios. Se é uma coisa de governos, está sujeito a todo jogo de
ser cooptado pelas empreiteiras, haver corrupção nos processos decisórios, os militantes que eram, em geral, entre 1970 e 1992, o perfil típico de um militante ambientalista, principalmente na Europa, é um ex-hippie. Os hippies abraçaram o movimento ecológico como a forma madura da sua militância pessoal. E depois disso, você tem, depois de 92, o modelo do agente de organizações não governamentais, que é um pouco um manager jovem, mas que está trabalhando naquilo como um empresário. Ele é um jovem empresário, mais do que um militante utópico. Então, para mim, a grande palavra que definiria essa mudança é: até então, o movimento ecológico era um movimento que procurava outra vida é possível, por um movimento que diz: é possível dar um jeitinho nessa vida. Entendem? Então ele perde esse elan utópico. Ao mesmo tempo, por anos tinha se lutado por acordos internacionais para defender o meio ambiente. Rapidamente, esses acordos internacionais, uma vez assinados, não são cumpridos. Eu brinco que foi um momento em que isso acontece porque, num primeiro momento, o movimento ecológico dizia: é impossível cuidar do meio ambiente dentro do capitalismo, até 1992. Em 1992, o movimento ecológico diz: é possível uma conciliação entre a conservação do meio ambiente e o capitalismo. Aí o movimento, depois, com a crise, principalmente de 2008, os governos dizem: é possível a conciliação do meio ambiente com o capitalismo, depois que o capitalismo resolver todos os seus outros problemas. Então, primeiro, nós vamos resolver os problemas do capitalismo, depois nós vamos resolver os problemas do meio ambiente. E aí existe uma grande desilusão, e é nesse contexto dessa desilusão com os movimentos, dos movimentos ambientalistas, com os pactos governamentais, e da perda desse espírito utópico do movimento ambientalista, que vocês vão ler a encíclica do Papa. Então, vocês podem ler tanto dizendo: olha, essa encíclica está dizendo para nós que é importante que os governos façam novos pactos, etc. Surgiu. Então, como é possível vocês entenderem, lerem a encíclica e dizerem: o Papa está recuperando um espírito utópico? Não precisa, eu uso, já que agora estou aqui, eu uso o corpo como apontador, tá bom? Dá para apagar um pouquinho aqui na frente? Acho que senão vai ficar difícil para o pessoal ver. Eu espero não tropeçar no fio. Bom, então, esse gráfico é aquilo que eu acabei de explicar para vocês, tá certo? Então, como eu estava dizendo, primeira coisa, entender a encíclica como um reforço para que os pactos feitos pelos governos realmente cheguem em algum lugar. E, segundo lugar, como uma tentativa de recuperar um espírito utópico que estaria associado ao movimento ecológico. Tá ok? Passando. Para nós cristãos, é importante entender também o tema ecológico nessa perspectiva. Como os valores cristãos e o que eu chamei de demandas pós-modernas se encontram no mundo atual.
A imagem que nós temos normalmente é essa daqui. Os valores cristãos e a chamada lei natural, a defesa da vida, contra o aborto, a defesa dos valores da família, etc., vem se chocar com as demandas do pensamento politicamente correto. Porque o pensamento politicamente correto está organizado na ideia de uma autonomia ilimitada, e que, sendo uma autonomia ilimitada, não leva em consideração os valores da tradição, etc. Tá certo? Essa é a imagem, estamos em choque. Mas se vocês pegarem o pensamento de Francisco, o Papa, o que ele procura fazer é como se os valores cristãos e da lei natural existem, ele acredita nesses valores, mas em vez desses valores se chocarem com o pensamento politicamente correto, ele procura abraçar o pensamento politicamente correto. É um esforço de não se chocar com as pessoas, mas de abraçar, acolher essas pessoas, dizendo, as suas demandas são justas. Eu posso achar, essa é uma palavra que ele usa no número 101 da encíclica, que existe, que é uma coisa desordenada. Vocês estão querendo coisas boas, mas não sabem muito bem o que fazer com elas. Porém, são coisas boas, então eu vou tentar abraçar a vocês nessa perspectiva. E a questão ecológica pode ser um ponto natural de confluência entre essas duas linhas, o pensamento cristão e as demandas da pós-modernidade, do pensamento politicamente correto, porque a Igreja já se preocupa com a questão ambiental desde os anos 70. Para vocês terem uma ideia, a 80ª Adveniens do Papa Paulo VI é de 71. E ela já fala da questão ambiental. Em 72, existe uma conferência mundial sobre o clima em Estocolmo, que foi um fiasco, porque a maior parte dos países desenvolvidos não levou a sério os avisos dos ambientalistas. Existe o representante, o ministro brasileiro da época, disse na conferência, se vocês não querem, tragam a sua poluição para o Brasil, porque nós queremos a sua fumaça. Por aí você pode... E já naquela época, Paulo VI já defendia o meio ambiente. O Vaticano, enquanto Estado, tudo bem que a gente pode dizer, é um Estado que não tem nenhuma indústria, não tem nada, mas é um dos primeiros Estados a reconhecer a questão ecológica. E tanto São João Paulo II quanto Bento XVI falam do assunto. Mas então, o que tem de novidade na questão ambiental na Laudato Si? Para tentar mostrar isso para vocês, eu montei esse quadrinho aqui. É um pouco complicado de explicar, mas a ideia é a seguinte. É quantas vezes, em cada conjunto de 1000 palavras de um documento da Igreja, aparecem algumas palavras-chave que indicam linhas de trabalho, linhas de pensamento da doutrina da Igreja. Por exemplo, dignidade, direitos, responsabilidade, dever, caridade, amor, solidariedade, fraternidade, mistério e beleza. Quanto maior o número dessas palavras no documento, mais o autor estava preocupado com isso. Eu faço a comparação entre o compêndio de doutrina social da Igreja, que tem um capítulo todinho dedicado à ecologia, que tem uma estrutura semelhante à estrutura da Laudato Si, é um documento que tem um ver a realidade, tem uma fundamentação bíblica, é um capítulo bastante completo do compêndio. Só para vocês terem uma ideia, coloquei aqui a Caritas in Veritate do Bento XVI, a Evangelii Gaudium e a Laudato Si. Então, vamos ver a palavra mais forte nos textos ecológicos da Igreja são responsabilidade e dever. Por quê?
a igreja está sempre batendo na responsabilidade do homem para com o meio ambiente, tá ok? Essa é a linha condutora de todo o pensamento católico sobre meio ambiente, desde o Papa Paulo VI, tá ok? Então vejam que no compêndio inteiro, para cada 1000 palavras, responsabilidade e dever aparece 1,9 vezes. No texto, no capítulo de ecologia, 4 vezes, quer dizer, o dobro praticamente. Para o Francisco, responsabilidade aparece 0,4 palavras em 1000 na Evangelii Gaudium e 1,8 na Laudato Si. Quer dizer, na Laudato Si ele enfatiza muito mais o tema da responsabilidade do homem, no caso, responsabilidade perante a natureza, tá certo? Agora, até aí estamos e tudo igual. Agora, olhem o seguinte, caridade e amor. No compêndio inteiro, caridade e amor aparece cerca de 2 palavras em 1000. No capítulo de ecologia, caridade e amor praticamente não aparece. Tem uma citação, parece, da palavra amor no meio do documento. Bento XVI é o grande pensador do amor na doutrina social da igreja, aparece 5 vezes na Caritas in Veritate. Se você pegar em Deus Caritas Est, aparece mais ainda. Na Evangelii Gaudium, Francisco coloca 2,8 vezes. Vejam que já é mais até do que no compêndio. Mas agora, comparem a Laudato Si com o capítulo sobre ecologia do compêndio. Olha como o amor é muito mais, aparece muito mais aqui. Quase tanto quanto responsabilidade. A primeira coisa, então, que eu gostaria que vocês vissem quando leem a Laudato Si é tudo para o Papa é manifestação do amor. Do amor que se recebe, do amor que se dá. Tá ok? Isso é uma diferença. Porque anteriormente a Igreja Católica não tinha essa percepção clara da necessidade de apontar o amor como base da sua doutrina. Hoje a Igreja percebe muito mais isso. Se nós não falarmos para as pessoas do amor, elas não vão entender todo o resto. Não dá para entender responsabilidade se não se entende amor. E o mundo hoje não entende a responsabilidade porque não entende o amor. Então, essa é a primeira ideia importante. Agora, tem uma segunda que eu queria chamar a atenção de vocês. Mistério e beleza. Mistério e beleza praticamente não aparece no compêndio. Agora, na Laudato Si, aparece cerca de 4 vezes mais do que no compêndio. Ou seja, a ideia do mistério e da beleza são fundamentais na Laudato Si. Atenção, por que eu juntei mistério com beleza? Mistério aqui não quer dizer aquilo que nós não conhecemos. Mistério, aqui no sentido teológico, o mistério é a ação de Deus no mundo. Tá ok? É misterioso, nós não os conhecemos porque nós não somos capazes de entender plenamente a ação de Deus no mundo. Mas o mistério é Deus que age no mundo. E Deus que age no mundo causa a sensação da beleza. A beleza é a manifestação do mistério de Deus no mundo, de uma forma ou de outra. Então, como linha central da Laudato Si, especial, é um sinal do tempo de Francisco, do Papa Francisco. A reflexão da doutrina da Igreja em termos de amor e em termos de beleza e de mistério. Continuando. Aí, a encíclica já começa falando aqui
mostrando a ideia do fascínio e da responsabilidade do homem diante da criação. Laudato si, mi Signore, louvado sejas, meu Senhor, cantava São Francisco de Assis. Nesse gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar, ora uma irmã com quem partilhamos a existência, ora uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Então vejam, não tem a palavra amor aí, mas fica evidente a importância da ternura na construção do raciocínio. Percebem? Depois, esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos, por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração humano, ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, Por isso, entre os pobres, mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida. Então, aí a ideia de responsabilidade, que já está logo no começo. A ideia de pecado, atenção. Cardeal Bergoglio, Francisco pode ser um doce de papa, mas Cardeal Bergoglio era um jesuíta argentino conservador. Ele não vai abandonar isso para ser o papa simpático da mídia. A ideia de pecado, seja ou não simpática ao homem de hoje, perpassa toda a encíclica. Tá ok? A única coisa é que Francisco tem uma colocação muito interessante. O pecado é o lugar onde nosso pecado é o lugar onde nós encontramos a Deus, porque é ali que nós descobrimos a misericórdia. Então, o pecado está ali, está presente. O pecado é importante não por causa do pecado. O pecado é importante por causa da misericórdia, certo? Mas não vai deixar de estar presente. E depois a questão dos pobres, que também é um outro fio condutor da encíclica. Bem, organização da encíclica. Aqui são... desculpe. Vocês vão ver, sempre que eu usar o slide em verde, são praticamente citações da encíclica, tópicos da encíclica. Quando o slide estiver em azul, é uma análise que eu estou fazendo da encíclica. Quando for vermelha a barra e o título, é alguma coisa que eu peguei de outro lugar, porque eu achei que era importante para entender a encíclica, tá certo? Bom, então esse é o item 16 da encíclica, onde ele explica a estrutura da encíclica. Embora cada capítulo tenha sua temática própria, existem alguns eixos transversais. Ele não diz que esses são todos, mas são os exemplos que ocorreram a ele, então devem ser os mais importantes. A relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo, a crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia, o convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a grave responsabilidade da política internacional e local, a cultura do descarte e a proposta de um novo estilo de vida. Aí, ainda continuando na organização da encíclica, ela tem um preâmbulo, que não tem nome, e depois 6 capítulos. O que eu queria chamar a atenção, eu já vi... O Leonardo Boff diz que a encíclica tem a estrutura do ver, julgar, agir e celebrar. O professor Catão diz que a encíclica tem a estrutura de uma tese tomista. Eu não vou discutir, porém o que eu quero chamar a atenção de vocês é que é essa dinâmica de subida e descida que a encíclica tem. Se nós fizéssemos uma espécie de um eixo que vai do técnico-científico até o religioso-espiritual, passando pelo sociopolítico-econômico e pelo cultural, os capítulos da encíclica vão subindo e descendo
conforme a temática. Então, o preâmbulo, aquele que nós acabamos de ler, os 2 primeiros tópicos, é claramente espiritual. Ele se segue por um capítulo, o que está acontecendo com a nossa Terra, que é um capítulo totalmente técnico, tanto de questões do sistema físico como da sociedade. Volta de novo para o espiritual no capítulo 2, o Evangelho da Criação, onde ele faz uma leitura bíblica da questão ecológica. Desce para o capítulo 3, a raiz humana da crise ecológica. Aqui uma coisa importante para a gente aqui no Brasil situar, não quero criar polêmica, mas só para a gente situar bem onde é que a gente está pisando. A grande diferença da teologia do povo de Bergoglio, não de Bergoglio, dos teólogos argentinos e da teologia da libertação brasileira, é que a teologia do povo do Bergoglio é uma teoria de chave culturalista, enquanto que a teologia da libertação é uma teoria de chave sociológica ou socioeconômica. Para entender o que isso significa. Os dois dizem, Deus está no pobre. O teólogo da libertação clássico brasileiro dizia, e o pobre é pobre por uma questão socioeconômica. O teólogo do povo argentino diz, Deus está no pobre, porque nos pobres se manifesta culturalmente toda a educação de séculos de trabalho da igreja. É a cultura popular fecundada pelo Evangelho que permite que um pobre seja um sinal vivo de Deus na terra, não o fato dele estar sofrendo porque está sofrendo. Essa é a diferença dos dois. Então, Bergoglio vai explicar a crise ecológica não em termos socioeconômicos, mas em termos culturais. Depois, o capítulo sobre uma ecologia integral, que é o capítulo propositivo, que aí pega do cultural ao socioeconômico, algumas linhas de orientação que são tipicamente socioeconômicas e políticas, e depois ele sobe de novo no último capítulo, Educação e Espiritualidade Ecológica, que é novamente religioso, espiritual e cultural. Bom, agora eu vou entrar no capítulo 1. Para o capítulo 1, eu não vou seguir praticamente nada da encíclica. Os temas são os temas da encíclica, mas eu até coloquei em vermelho aqui, por quê? Porque aí, como professor de ecologia, eu tinha material muito mais didático para explicar as coisas para vocês do que no texto da encíclica. Então, eu peguei o material didático que eu tinha como professor de ecologia, tá bom? Então, o primeiro problema que ele sublinha, é o mais importante, é que a encíclica mais está preocupada, porque tem uma conferência agora em Paris, no final do ano, sobre esse tema, e a encíclica sai agora. A encíclica existe porque o tema é importante, mas a encíclica sai agora por causa dessa conferência. É esse problema do efeito estufa e mudanças climáticas. Eu não sei se vocês... Todo mundo sabe que existe efeito estufa. Não sei se vocês conhecem, teoricamente, como é que ele funciona. Dizendo rapidamente, o problema é o seguinte: a energia do Sol chega no planeta Terra e atravessa a atmosfera como luz, principalmente. Calor e luz, mas principalmente como luz. A luz reflete no solo, é usada pelas plantas, etc. E é absorvida e volta para a atmosfera. Você pega, só que volta não como luz, volta como calor. Por isso você deixa uma pedra ao meio-dia, num dia quente, a pedra não recebe calor, ela recebe luz,
mas quando você vai pegar, ela está quente. Tá certo? Agora, qual é o problema? Alguns gases da atmosfera, principalmente o gás carbônico, eles são transparentes, eles deixam passar a luz, mas eles não deixam passar o calor. É como o vidro que deixa a luz passar, mas não deixa o calor passar. Então, a luz chega, esquenta a Terra. Quanto mais gás carbônico tiver, mais difícil vai ser para essa luz, para esse calor ir embora. Tá ok? Isso é muito importante. Se não existisse o efeito estufa, o calor rapidamente iria embora e nós estaríamos num mundo de chão quente e ar gelado. Porém, se a coisa ficar muito concentrada, nós vamos ter um problema grave aí. Tá ok? Nos anos 70, 80, esse laboratório norte-americano, no Havaí, Mauna Loa, começou a notar, isso é um resultado deles inicialmente, que a concentração de gás carbônico na atmosfera variava ao longo do ano, tem uma variação anual, porém, nessa variação anual, eles encontravam valores mais altos a cada ano. Eu ainda peguei aquela época que eles davam esses dados, dizendo, será que isso está acontecendo mesmo? Porque ainda não dá. Hoje é evidente que a coisa está aumentando. Por quê? Porque nós usamos combustíveis fósseis, e esses combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão, são produto da decomposição de cadáveres, de corpos, de plantas, que foram sepultados por processos sedimentares, fundamentalmente num período chamado Carbonífero, há milhões de anos atrás. Para vocês terem uma ideia, se acredita que a concentração de gás carbônico no final do Carbonífero, desculpe, não no final, no começo do Carbonífero, era cerca de 3 vezes superior à concentração de gás carbônico na atmosfera quando começou a Revolução Industrial. Hoje em dia, já é só o dobro. Era 3 vezes, hoje é só o dobro. Porque, então, uma grande parte do gás carbônico que foi apreendido nas rochas, como petróleo e como carvão, no Carbonífero, está sendo liberado. E foi isso que eles observaram. Aí, eles pensaram, será que isso vai ter efeito na temperatura da Terra? E foram vendo que, de fato, a temperatura média do planeta está aumentando. Existem várias projeções para o que vai acontecer até 2100. As mais alarmistas falam em 5 graus a mais de temperatura, que seria a temperatura máxima da Terra no período Carbonífero. Quer dizer, nós estaríamos voltando àquilo que aconteceu no Carbonífero. Mas vai mesmo acontecer? A indicação mais forte que nós temos é feita por estudos como esse que está aqui. Esse estudo foi feito... Existem vários estudos hoje nesse estilo. Você pega uma coluna de gelo nas geleiras dos polos, que você sabe que o gelo se formou há mais de 1.600 anos atrás. E você consegue ver fatias de gelo e, através de métodos químicos, balanço de trítio e deutério no hidrogênio e amostras de gases
misturados com o gelo, você sabe como era a temperatura e a concentração de gás carbônico na atmosfera em cada período. E o que você tem? Que existem grandes oscilações na quantidade de gás carbônico, e sempre que o gás carbônico subiu, a temperatura também subiu. Então, mostra que, de fato, existe a relação. Porém, qual é a discussão? Que o pessoal diz, mas há 1.600 anos atrás não existia combustível fóssil. Então, quer dizer que esse fenômeno aqui aconteceu por causas naturais. Então, quem disse que nós não vamos enfrentar um aquecimento global nesse século, por causa de causas naturais, independente do que nós vamos fazer com combustíveis fósseis? É verdade, existe essa possibilidade. Mas aí, o que o Papa vai dizer na encíclica é, bom, e a prudência? É o exemplo que eu acho que eu dei lá na sexta-feira. Você está numa estrada, dirigindo um carro. Aí você vê que está começando uma chuva lá na frente. Você não acelera o carro. Você começa a tirar o pé do acelerador para ter mais segurança. Não interessa se o aquecimento é um desses ciclos naturais ou se é um ciclo causado pelo homem. Se aquecer, as consequências serão gravíssimas para a vida na Terra. Então, a gente vai fazer o possível para evitar. Se vamos conseguir, são outros 500, mas a gente vai fazer o possível para evitar. O outro problema que o Papa levanta é o problema da água, eu não vou discutir muito, está aumentando o consumo de água no planeta, tanto por causa tanto porque está aumentando, porque a população aumenta, mas também porque o uso per capita de água aumenta. À medida que você tem uma agricultura mais produtiva, as plantas precisam de água. Se você produz mais plantas, você consome mais água. A sociedade, banho, a gente aqui não se dá conta, mas no mundo como um todo, um chuveirinho quente no final do dia é um luxo que poucos países tinham há alguns anos atrás, mesmo em países ricos. Quem aqui é de família europeia sabe que na Europa do pós-guerra um banho quente não era uma coisa que qualquer um podia ter. Certo? Então, agora, hoje, todo mundo quer um chuveiro de água quente e tomar um banho todo dia. Então, essas coisas são problemas para o consumo. Outro problema é o problema dos ecossistemas frágeis e da perda da biodiversidade. O que acontece? Os ecossistemas tropicais são ecossistemas muito ricos, mas são muito frágeis. Por que eles são muito frágeis? Porque o ecossistema depende fundamentalmente dos seres vivos. Pensem num deserto e numa floresta, a floresta amazônica, a Serra do Mar. É evidente que se você cortar as plantas que você encontrar no deserto, o deserto nem vai sentir. Já quase não tem planta. Agora, se você corta as plantas da floresta amazônica, é evidente que aquilo ali vai causar um impacto ambiental enorme. Então, os ecossistemas tropicais são aqueles que têm a maior biodiversidade e são frágeis porque a estrutura deles depende basicamente dos seres vivos. Então, quando você destrói os seres vivos, você destrói a estrutura e a capacidade de regeneração desses sistemas. Por outro lado, uma coisa que eu achei interessante, que também é importante colocar, é quando a gente fala que não se pode explorar os ecossistemas frágeis, não quer dizer que a gente quer transformar aquilo tudo num grande parque onde ninguém pode tocar. Pode ser até que tenhamos que fazer isso em alguns casos, mas não significa propriamente isso. O que significa é que esses ecossistemas frágeis só podem ser geridos com um uso muito sábio dos recursos. Porque você tem que saber os limites do ecossistema para não destruí-lo quando usa.
Normalmente, quem melhor faz isso são as populações tradicionais. Porém, as populações tradicionais precisam ser apoiadas para conseguir fazer isso. Essa foto aqui é da pesca do pirarucu. O pirarucu é o maior peixe de água doce do mundo e está sumindo na Amazônia. Por causa da sobrepesca. Aí você diz, mas são os pescadores pobres, ribeirinhos, que pescam demais o pirarucu. Aí o governo começou uma política de criar reservas de pesca, onde só uma comunidade de pescadores pode pescar pirarucu naquela região. Os próprios pescadores administram a pesca para não acabar com o pirarucu, porque eles dizem, se acabar o pirarucu, acaba o nosso sustento. O problema é que eles precisam ser apoiados no seu modo de vida, ou nas mudanças que o seu modo de vida tem que sofrer, para poderem manter o ecossistema sem pressão. Por exemplo, se ele tem que sustentar o filho dele na grande cidade, numa escola da grande cidade, com o custo de vida da grande cidade, e pagando pela carne de pirarucu o preço que pagam para ele, ele vai acabar com o pirarucu mesmo, porque ele vai dizer, é preferível que não tenha mais pirarucu no mundo, mas que meu filho tenha um emprego porque estudou, do que o mundo está cheio de pirarucu e meu filho passando fome que nem eu. Entende? Então, é uma questão de apoio. Outra coisa que o Papa levanta é o problema do que está acontecendo, da deterioração da qualidade de vida e das desigualdades sociais. Aqui eu queria só mostrar para vocês 3 situações. O primeiro que o Papa sublinha é da apropriação desigual dos próprios espaços da natureza. Então, você tem, o rico tem um belíssimo condomínio à beira-mar, com árvores, com tudo, enquanto o pobre vai morar na favela, apinhado, sem planta, sem nada. Aqui um outro exemplo que eu achei interessante, não sei se vocês conseguem ver aqui. Nessa coluna é o índice de mortalidade infantil em vários países. Aqui o índice de acesso à água limpa, água de boa qualidade. Vejam como é diretamente inverso. Quanto maior o acesso à água limpa, menos crianças morrem. E por que as pessoas não têm acesso à água limpa? Porque são pobres. É um problema de desigualdades sociais e nacionais. Aqui um outro exemplo, vejam como o uso per capita de energia nos vários países do mundo. Vejam como América do Norte, Austrália, Arábia consomem muito mais energia per capita do que todos os outros países. E aqui uma coisa que eu quero chamar a atenção, porque eu vou mostrar melhor no próximo slide. Olhem como a Europa consome menos energia per capita do que os Estados Unidos. E não quer dizer que a Europa vive-se pior na Europa do que nos Estados Unidos. Em termos de qualidade de vida, os dois estão bem. Aqui, a mesma coisa é mostrada por um outro lado. O problema do consumismo. Muito lixo é muito consumo. Uma sociedade consumista, você pode medir o consumismo de uma sociedade pelo volume de lixo que ela produz. Tudo bem, cidades pobres como Jakarta e Medellín produzem pouco lixo porque a população é pobre. Agora, não consome, é falta de consumo mesmo. Agora, Nova York, por exemplo, tem um consumo enorme de lixo, uma produção enorme de lixo. Agora, vejam como a produção de lixo em Paris e Hamburgo, na Alemanha, são muito menores do que a dos Estados Unidos, com um padrão de vida equivalente. Então, o consumismo não é uma questão de qualidade de vida, mas é uma questão de estilo de vida.
Gente, estou no capítulo 2 e já estou há 40 minutos, vocês me desculpem, tá? Gente, aí nós entramos no... Eu expliquei para um pouco os problemas ecológicos que o Papa fala. Agora, o que ele diz, então, que a fé, ele chamou o Evangelho da Criação, nos apresenta? Ele começa, eu só sublinhei aqui duas ideias que eu achei importantes. Primeiro, é que as soluções não podem vir, as soluções ecológicas não podem vir de uma única maneira de interpretar e transformar a realidade, ou seja, da ciência. Olhem que bonito. É necessário recorrer também às diversas riquezas culturais dos povos, a arte, a poesia, a vida interior e a espiritualidade. Isso é muito bonito e é uma coisa que a maior parte dos movimentos ecológicos se enxerga nisso, mas poucos estruturam isso com a clareza dessa colocação do Papa. E a segunda, por outro lado, embora esta encíclica se abra um diálogo para com todos, então uma encíclica para todo mundo, não é só para os católicos, para juntos buscarmos os caminhos da libertação, quero mostrar desde o início como as convicções da fé oferecem aos cristãos, e em parte também a outros crentes, motivos para cuidar da natureza e dos irmãos e irmãs mais frágeis. Isso é importante porque também, uma coisa que eu estou percebendo, eu ajudo em vários lugares, tenho vários contatos, por exemplo, vários veículos de comunicação católicos, por exemplo, agora vão fazer um monte de artigos sobre meio ambiente. Tudo bem. O Papa quer isso sim, mas ele não quer só isso. Ele quer que a gente pense o que nós, a partir da fé, podemos oferecer, por exemplo, a um militante ambientalista para ajudá-lo na luta dele. Então, não é só a gente começar agora a descobrir que existe o problema do lixo, mas como é que o que o cristianismo pode dizer para ajudar o mundo a produzir menos lixo? Por exemplo, o movimento ambientalista tem um limite no combate ao consumismo. O consumismo é muito mais forte do que o movimento ambientalista. Como é que os cristãos podem, com a sua experiência religiosa, ajudar o movimento ambientalista e todas as pessoas a terem outras razões para combater o consumismo? Entende? Então, esse é um dos objetivos do Papa. Bom, a sabedoria cristã sobre a natureza. E são as ideias mais importantes desse capítulo, que é a ideia de que aquele versículo do Gênesis, que a terra foi dada para que o homem a dominasse, ele diz, existiu uma interpretação errada desse versículo ao longo da história, porque dominar a terra significaria cultivá-la e guardá-la. Porque esse é o conjunto do mandamento bíblico. Dominar a terra, cultivando-a e guardando-a. Então, você domina para usá-la sabiamente, não para destruí-la. O amor de Deus é a razão fundamental de toda a criação. Tu amas tudo quanto existes e não detestas nada do que fizestes. Então, cada criatura é objeto da ternura do Pai que lhe atribui um lugar no mundo. É um outro modo de olhar para a natureza, acho que fica evidente, não preciso explicar. Um mundo frágil, com um ser humano a quem Deus confia o cuidado do mesmo, interpela a nossa inteligência para reconhecer como devemos orientar, cultivar e limitar o nosso poder. Quer dizer, o mundo amado por Deus é um convite para que o homem descubra a sua responsabilidade diante das coisas. Está claro? Vejam, não é que o homem tem uma responsabilidade como uma obrigação moralista. A responsabilidade é a resposta ao reconhecimento do amor que está presente na criação.
por último, dessa parte, o Novo Testamento não nos fala só de Jesus terreno e de sua relação tão concreta e amorosa com o mundo, mostrando-o também como ressuscitado e glorioso, presente em toda a criação, com seu domínio universal. Então, Jesus ressuscitado, glorioso, está presente em toda a criação. É uma perspectiva escatológica que ele introduz na encíclica. As próprias flores do campo e as aves que ele, admirado, contemplou com seus olhos humanos, agora estão cheios da sua presença luminosa. Existe aí uma presença também de uma espiritualidade franciscana, mas depois eu vou chamar a atenção de vocês, porque falar de São Francisco sempre é complicado, né? Todo mundo, o irmão Sol, a irmã Lua, todo mundo gosta. O pobrezinho que dormia no chão, se vestia de trapos e cuidava dos leprosos, pouca gente lembra. Mas é a vida. Bom, capítulo 3. A raiz humana da crise ecológica. Vejam que esse é o capítulo, então, onde ele faz a análise das causas, que é uma análise culturalista, como eu disse para vocês. Por causa desse capítulo, o John Allen, que é um vaticanista norte-americano muito conhecido e muito reconhecido no mundo, disse que agora ficava claro que Francisco, fazendo uma analogia com motores de automóveis, certo? Que Francisco era Bento 2.0. Porque ele diz, sem dúvida, é uma versão muito mais intensa, muito mais energizada de Bento. Porém, esse capítulo é um capítulo totalmente Bento XVI. Aliás, eu diria, estudando as várias encíclicas, provavelmente daqui a um século, depois que os estudiosos já tiverem esquecido todas as polêmicas e debates do nosso tempo, provavelmente Bento XVI vai ser colocado, porque os dois grandes pináculos desse tempo são João Paulo II e Francisco. Isso me parece que vai ficar claro. São os dois grandes carismas. Quando esse morrer, também o povo vai gritar na Praça São Pedro, santo já, como gritou para João Paulo II, etc. E Bento fica um pouco exprimido aí no meio dos dois, como Paulo VI ficou exprimido também. Mas Bento vai ser visto muito mais próximo de Francisco do que de João Paulo II. É uma coisa engraçada, porque todo mundo acha que Bento está ali com João Paulo II e longe de Francisco. Mas se você pega os textos dos dois, as encíclicas, as encíclicas de Bento estão muito mais perto das encíclicas de Francisco do que das encíclicas de João Paulo II. Mas voltando aqui. Então, essa análise, o grande problema, eu vou ser rápido por causa do tempo, o grande problema para Francisco é que a técnica bem orientada pode fazer muitas coisas, mas também dá àqueles que detêm o conhecimento e, sobretudo, o poder econômico, um domínio impressionante sobre o gênero humano e o mundo inteiro. A técnica é poder descontrolado. Um poder que não é ordenado para a construção do bem comum. Eu vou usar agora uma categoria, uma frase que seria mais do estilo Bento, mas está perfeitamente dentro da mentalidade de Francisco. O conhecimento técnico-científico é um conhecimento que anulou a pretensão metafísica do homem. O que é a metafísica na filosofia? É a procura do conhecimento do sentido último das coisas e, portanto, de uma ética que corresponda ao sentido último das coisas. A ciência e a técnica modernas prescindem do conhecimento metafísico, do sentido das coisas. Então, eu faço
tudo aquilo que eu tiver poder para fazer. Se eu tenho poder, é bom. Se eu não tenho poder, não é bom. Esse é o único critério ético, em última análise. E as pessoas lutam desesperadamente para ter poder, para poder fazer as coisas que querem. Tá ok? Porque não existe nenhum outro critério que não esse. Aqui, a questão é que tem aqui um autor que é citado, Romano Guardini, só essa frase última que eu acho muito boa: o homem moderno não foi educado para o reto uso do poder. Nós temos o poder, mas não sabemos o que fazer com ele. Calma, uma citação que está totalmente fora da encíclica, mas só para vocês verem que não é uma discussão só católica. Karl Mannheim, que é um alemão que criou praticamente a sociologia da ciência, ele escreve num texto que a citação é quase literal ao Mannheim, tá? O cientista moderno pode dizer, como o personagem de Nietzsche, que quando chegou ao auge do seu poder, gritou: esqueci porque comecei. É um personagem de Nietzsche que, quando está no auge do poder dele, ele diz: por que eu comecei? Para que eu tenho esse poder? O que eu queria fazer com isso? Ele não sabe mais, porque ficou tanto tempo lutando pelo poder. Veja, estamos falando de autores que não têm nada de reconhecimento do cristianismo, tá certo? O segredo da identidade entre Bento XVI e Francisco é esse fulano aqui, Romano Guardini. Essa é uma curiosidade para mim, gente. Desculpem. Por favor, quem aqui conhece, já ouviu falar, não estou pensando em ler, mas sabe quem foi Romano Guardini? Por favor, levanta a mão para mim, só para eu saber. Tá. Porque às vezes a gente tem um estereótipo, as pessoas acham que ninguém conhece e todo mundo conhece. Mas, pelo jeito, quase ninguém conhece mesmo. Romano Guardini foi um padre, teólogo e filósofo alemão, ele é de 1985 a 1960 e poucos, que ele vive. Ele escreve, as citações, inclusive, na encíclica dele, são de um dos livros dele. O Bergoglio fez tese de doutorado na Alemanha sobre Guardini, tá? Por isso que ele domina muito bem esse autor. O Guardini escreve, no final dos anos 50, 59, ele publica um livro, que é o livro citado, chamado O Fim da Idade Moderna. Vejam, em 1959, esse autor, esse padre, antes do Concílio Vaticano II, disse: a pós-modernidade vem aí. Percebe como esse cara estava na frente? O século XX foi um dos séculos onde a igreja produziu mais pensadores e de melhor qualidade. O problema é que a própria igreja não soube valorizar, na época, aquilo que ela tinha de bom. Nem a gente, às vezes, conhece os nossos grandes pensadores. Mas, voltando aqui. E aí, e por que isso acontece? Qual é a consequência disso? Um antropocentrismo sem medidas, desordenado. Porque o antropocentrismo em si não seria uma coisa ruim se fosse um humanismo, percebem? Um perceber o valor da humanidade. Mas o antropocentrismo ligado a essa racionalidade técnico-científica, esse poder desmedido, não é o homem olhar para si próprio, é o homem querer dominar tudo. E João Paulo II tem uma frase muito bonita sobre isso, não está na encíclica, mas ele tem uma reflexão muito bonita sobre isso, que ele diz que o único momento no Gênesis
em que Deus vê uma coisa, no primeiro capítulo do Gênesis, em que Deus vê alguma coisa e diz, isso não é bom, é quando o homem se descobre sozinho. Ele diz, e Deus viu que Adão estava só e isso não era bom e resolveu fazer-lhe uma companheira, certo? E quando Adão se descobre sozinho, quando ele dá nome para todas as criaturas, lembram-se? Ele dá nome a todas as criaturas, que na tradição bíblica significa que ele viu que ele era o dominador de todas as coisas, porque nomear é igual a dominar na tradição bíblica. O dominador está sozinho. Então, o homem que só se preocupa em dominar é um homem irremediavelmente só e sem um sentido para a vida. Bom, gente, desculpem, o tempo está passando um pouco mais depressa do que eu gostaria, mas... O quarto capítulo é o coração da proposta da encíclica, é a ideia de uma ecologia integral. O que é a ecologia integral para Francisco? É uma ecologia que integra todos os aspectos da realidade, os aspectos dos limites e fragilidades dos ecossistemas, a injustiça e a pobreza, a economia para o desenvolvimento, uma nova ordem, a justiça intergeneracional, etc. De modo geral, isso já está presente no discurso ecológico. Qual é a novidade da ecologia integral do Francisco? São essas coisas que vêm aqui embaixo nesse quadro que eu desenhei. A crise do significado da vida. Normalmente, o pensamento ecológico achava que era natural, que você recuperaria o sentido da vida cuidando da natureza. Mas não é bem assim. Para algumas pessoas funciona, para a maioria das pessoas não funciona. Tanto é que todo mundo acha bonitinho. Quando eu fazia faculdade, mas até hoje eu ouço um pouco essa piada, ecologia é coisa para florzinhas e viadinhos. Ou para quem gosta de florzinhas e viadinhos. Não é para todo mundo, digamos, esse tipo de imagem. Porém, a crise do significado da vida, isso é para todo mundo. Enfrentar essa crise é necessário para a gente poder enfrentar o problema ecológico para todos. É a contribuição que nós podemos trazer para um pensamento ecológico mais universal. A defesa da vida em todas as suas etapas, a famosa história. Todo o pessoal acha fundamental conservar os filhotes das tartarugas marinhas e acha natural fazer aborto. Alguma coisa não está funcionando nessa lógica. Aceitação e respeito ao próprio corpo. Se você diz que as leis da natureza devem ser seguidas pelo ecossistema, as leis da natureza também devem valer para o seu corpo. Se você tem um corpo feito de um determinado jeito, de fato, não dá para dizer que eu posso usá-lo sexualmente de um jeito totalmente oposto àquele para o qual ele foi feito. E assim por diante, tá ok? Depois, na linha das consequências práticas, linhas de orientação e de ação, o Papa em síntese, o que ele diz? O essencial é diálogo. Então, ele fala de 5 diálogos necessários. Diálogo sobre o meio ambiente na política internacional, diálogo para novas políticas nacionais e locais, diálogo e transparência nos processos decisórios, política e economia em diálogo para a plenitude humana e as religiões no diálogo com as ciências. Eu só vou chamar a atenção aqui de 2 desses diálogos onde eu acho que tem mais novidades. Diálogo sobre o meio ambiente na política internacional. Ele fala que houve uma esperança, mas são poucos os resultados dos acordos internacionais. Aí alguns temas polêmicos. Necessidade de um consenso internacional que supere os interesses particulares, que leva à ideia de uma governança mundial para os bens comuns globais. Isso está gerando,
foi o único item que eu vi atacado num jornal brasileiro, foi isso. Ele quer internacionalizar a Amazônia. Atenção. A doutrina social da Igreja, desde sempre, defendeu uma governança global. O paradigma da Igreja é uma só humanidade, um só povo, um só governo a serviço do bem comum. Os governos separados criam a guerra. Isso sempre foi. Então, não é que agora o Papa Francisco, o Papa comunista, o Papa liberal, o Papa sei lá o que, está querendo uma governança mundial. A única questão é que a governança mundial, na perspectiva da Igreja, sempre tem como sentido a valorização, uma perspectiva subsidiária. O poder usando uma velha imagem aqui brasileira, o poder-serviço. O governo tem o poder para estar a serviço dos outros, não para explorar os outros. Inclusive, um dos motivos da governança mundial é fortalecer os fracos dentro da Amazônia, não permitir a exploração da Amazônia por um capital internacional. Está claro? E todos têm responsabilidade para a conservação da vida no planeta, ainda que os países pobres tenham uma responsabilidade prioritária com a erradicação da miséria e o desenvolvimento social dos seus habitantes. Então, todo mundo tem que pagar a sua cota, ainda que você não pode dar para um país pobre, não vou dizer nem como o Brasil, mas você não pode pedir, por exemplo, que a Bolívia pague um preço pela conservação do meio ambiente igual aos Estados Unidos. O outro ponto que eu queria chamar a atenção é o diálogo da religião com as ciências, porque aí ele recupera a questão do antropocentrismo e do tecnicismo. O que ele diz? O que seria esse diálogo da religião com as ciências? Porque às vezes a gente parece que aquele diálogo fé-razão é provar se Deus existe ou não existe. E não é isso, diálogo entre fé e ciência, né? Discutir se Deus existe ou se Deus não existe. As ciências empíricas não explicam completamente a vida, a essência íntima de todas as criaturas e o conjunto da realidade. É aquela questão, a reflexão filosófica, metafísica é necessária para que a ciência possa entender o que é o ser vivo. Com o cientificismo desaparecem, aqui, olha que bonito isso. Com o cientificismo, ele não está falando a desaparecer o espírito religioso. Ele está dizendo, com o cientificismo desapareceram a sensibilidade estética, a poesia e a capacidade da razão perceber o sentido e a finalidade das coisas. A religião não está funcional a uma questão confessional, a afirmação de uma divindade, mas a recuperação de uma sensibilidade à beleza e de uma compreensão do sentido da realidade. Terceiro, soluções técnicas serão impotentes para resolver os graves problemas do mundo se a humanidade perder o seu rumo, esquecer as grandes motivações que tornam possível a convivência social, o sacrifício, a bondade. Acho que nem preciso explicar, certo? Aí, no último capítulo, ele fala de educação e espiritualidade ecológica, ele fala da educação ambiental, eu vou passar direto por causa da hora. Educação ambiental também é um tema bastante conhecido hoje em dia, espero. Agora, interessante esse tema da conversão ecológica, porque aqui também tem uma outra novidade. Bom, então, o Papa Francisco fala que todos nós devemos nos converter à ecologia. Então, isso significa que todo mundo deve cuidar do lixo, que todo mundo deve cuidar dos animais. Não é bem isso. Ou não é só isso. Vejam o que ele fala quando ele fala da conversão ecológica. Quanto mais vazio está o coração da pessoa, tanto mais necessita de objetos para comprar, possuir e consumir. O consumismo é uma consequência do vazio interior das pessoas. É inútil você combater o consumismo de forma moralista
se você não combate o vazio existencial das pessoas. Uma atitude de gratidão e gratuidade, o reconhecimento do mundo como dom recebido do amor do Pai. Isso, vocês não precisam ser crentes de uma fé, de uma religião específica para reconhecer a natureza como dom, alguma coisa que te foi dada. Mas a consciência amorosa de não estar separado das outras criaturas, mas de formar com os outros seres do universo uma estupenda comunhão universal. A convicção de quanto menos, tanto mais, que é uma norma da ascese, em qualquer consagrado sabe disso, uma norma da ascese é que quanto menos eu tenho materialmente, mais eu ganho espiritualmente. E a sobriedade vivida livre e conscientemente é libertadora. Vejam que aqui vem São Francisco de Assis. São Francisco não é só aquele que fica falando que tudo é bonitinho, por isso que eu falei para vocês no começo. É aquele que vive uma sobriedade, um despojamento, uma pobreza que nasce do fato dele estar com o coração pleno de alguma coisa. Que coisa? 2:5. Ninguém pode amadurecer de uma sobriedade feliz se não estiver em paz consigo mesmo. A paz interior, tão rara no nosso tempo, é a condição de fundo para uma postura justa diante da natureza. E o amor, que é também amor à sociedade, caridade, comportamento político transformador. Terminando. Gente, eu só queria terminar. Vocês lembram que o Cântico das Criaturas tem irmãos, ele fala do irmão Sol e irmã Lua, certo? O Papa termina com duas orações marianas. Eu não vou entrar nessa discussão da oração mariana aqui, toda a devoção mariana do Papa, porque seria uma outra coisa, outra palestra. Mas, logo no finalzinho, o último tópico, antes da oração, é esse para além do sol, do irmão Sol. E para, não sei quantos de vocês, eu acho que a maioria, mas talvez nem todos, já tiveram a oportunidade de encontrar velhos místicos. Aquelas pessoas que a gente percebe que durante a vida toda foram pessoas muito místicas e começam a se aproximar do momento da morte. E o seu misticismo se converte em expectativa da morte. Não como uma coisa ruim, a morte como o encontro do grande amor da vida. Eu me lembro de um padre que falou eu estou velho, graças a Deus, logo eu vou encontrar o grande amor que eu esperei durante toda a minha vida. Mas o final eu estou falando disso porque o final da encíclica, eu acho que Francisco abre um pouco o coração dele como de um velho místico, porque ele fala da morte. No fim, encontrar-nos-emos face a face com a beleza infinita de Deus. E poderemos ler com jubilosa admiração o mistério do universo, o qual terá parte conosco na plenitude sem fim. Estamos a caminhar para o sábado da eternidade, para a Nova Jerusalém, para a casa comum do céu. Diz-nos Jesus: eu renovo todas as coisas. A vida eterna será uma maravilha compartilhada, onde cada criatura, esplendorosamente transformada, ocupará o seu lugar e terá algo para oferecer aos pobres definitivamente libertados. Percebem que é uma coisa escatológica e é inevitavelmente o reconhecimento de um velho falando da própria morte, ou do que ele espera para a própria morte. E depois ele continua. Na expectativa da vida eterna, então ele fala primeiro da morte e do homem que espera a morte. Na expectativa da vida eterna, unimos-nos para tomar
a nosso cargo esta casa, que nos foi confiada, sabendo que aquilo que de bom que há nela será assumido na festa do céu. Juntamente com todas as criaturas, caminhamos nesta terra à procura de Deus, porque se o mundo tem um princípio e foi criado, procura quem o criou, procura quem lhe deu início, aquele que é o seu Criador. Caminhemos cantando, que as nossas lutas e a nossa preocupação por esse planeta não nos tirem a alegria da esperança. Gente, eu acho que isso dá espero que isso ajude vocês a ler a encíclica, sabendo o que vocês vão procurar, o que vocês vão garimpar ali, porque os documentos, geralmente da igreja, tem aquele problema de serem um pouco áridos, porque tem coisas lindas, mas às vezes a gente tem que garimpar no meio de uma série de coisas que o documento tem que ter, normativas, etc. Obrigado, gente. É isso. Eu falei demais, tá? Muito obrigada, muito lindo mesmo. Então, nós tínhamos previsto a conclusão